Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Satanás, os vários nomes, cada um deles realçando uma particularidade do seu caráter. Hoje vamos estudar Satanás como o príncipe deste mundo. E como príncipe deste mundo, ele exerce uma influência sobre os governos do mundo, a vários níveis. Legislação, por exemplo. Fazendo aprovar, influenciando a aprovação de leis que não respeitam os princípios e os valores cristãos. Antes, pelo contrário, estão em oposição aberta em relação a esses valores cristãos. Vamos exemplificar. A legislação que em catadupa está a sair em vários países, de uma forma muito particular nos países europeus, sobre a política de igualdade de género. Quais são os princípios e os valores cristãos? Macho e fêmea, homem e mulher, tudo isto está a ser alterado. E com respaldo legislativo nos vários países. Influenciando e conduzindo países, colocando pessoas à frente de países de autênticos ditadores, déspotas, que oprimem o povo. Restringem a liberdade das pessoas, levando tantas e tantas vezes à pobreza nesses mesmos países. Perseguição religiosa, particularmente do cristianismo. Quem tem uma Bíblia, em certos países, corre o risco de ser preso, torturado e até morto. É o príncipe deste mundo, que tem o seu território, tem o seu poderio, que influencia os governos, como atrás temos mencionado. Há um livro, o livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, que é muito elucidativo em relação à influência do poder satânico nos governos mundiais. A certa altura nós lemos que Daniel humilhou-se perante Deus, com o propósito de compreender os governos do mundo, os impérios. E naquela altura, Daniel estava sob a autoridade do Império Persa. E ele estava a orar acerca disso, acerca dos governos, não somente o governo do tempo dele, o Império Persa, mas também os impérios seguintes. E a certa altura, há um anjo que vai ao encontro dele e disse-lhe que há 21 dias ele estava retido lá nas regiões celestiais. E ele que tinha recebido uma ordem de Deus para levar a resposta a Daniel. E ele disse, mas o príncipe do reino da Pérsia se me opôs durante 21 dias, retardando assim a resposta às orações de Daniel. Vejam a dimensão disto. Até que veio o arcanjo Miguel, lutou contra essa potestade, esse domínio satânico. E libertou o anjo de Deus para trazer a resposta a Daniel. Mas depois ele acrescentou, e a seguir virá o príncipe da Grécia. Porquê? Porque a seguir ao Império Medo-Persa, este império iria dar lugar ao Império Grego. E então o príncipe da Grécia já estava preparado também para fazer oposição às respostas de Deus. E depois, a seguir ao Império Grego, surgiu o Império Romano. Mas só para nós atentarmos na esfera, neste domínio, nesta influência do príncipe deste mundo sobre os governos do mundo. Por isso é que a Bíblia nos exorta a orarmos sobre os reis, sobre aqueles que estão em autoridade. Porque, tanto para que esta influência diabólica nos governos seja restringida, seja diminuída. Jesus referiu-se várias vezes a Satanás como o príncipe deste mundo. E ele disse, em João capítulo 16, versículo 11, o príncipe deste mundo já está julgado. A que é que se refere este julgamento? Ele foi julgado na cruz do Calvário. E nesse julgamento, ele foi condenado. E nós sabemos que ainda não cumpre sentença. Mas isso vai acontecer e a sua influência terminará sobre
cada um de nós, sobre as pessoas individualmente e sobre o mundo. Porquê? Porque os reinos do mundo voltarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E vai-se cumprir a profecia do profeta Isaías. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. O governo está sobre os seus ombros. E o governo do mundo estará sobre os ombros do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade. Isto é consolador para as nossas almas. Ele já está julgado, disse Jesus. Noutra parte, ele disse: o príncipe deste mundo será expulso. E nós sabemos que será expulso de uma forma gradual. Em que sentido? Em Apocalipse capítulo 12, por exemplo, nós lemos que ele será expulso das regiões celestiais, que ele não quer abandonar. Porquê? Porque é lá que ele tem o seu quartel-general. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais, diz Paulo em Efésios capítulo 6. E do quartel-general dessas regiões celestiais, ele manda os seus dardos inflamados, faz as suas sortidas sobre a terra e sobre os homens na terra. Sobre os governos dos países, das nações na terra. Mas será expulso daí. E será com muita relutância da parte dele que ele vai sair das regiões celestiais. Porque vai-se dar uma grande batalha no céu para o expulsar. Não é o céu dos céus, presença de Deus, é no cosmos, universo. Arcanjo, outra vez, o arcanjo Miguel e os anjos de Deus irão lutar contra Satanás e os anjos de Satanás. E ele será expulso das regiões celestiais e será colocado na terra. Isto vai acontecer durante a grande tribulação. E o que é que ele vai fazer? Ele virá com grande ira, com grande raiva, com fúria. E vai perseguir aqueles que durante a grande tribulação se irão converter. Será um período terrível, em que Jesus disse, se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne escaparia. Mas o ponto é este, ele será expulso das regiões celestiais. Depois, ele será expulso da terra. Em que sentido? Porque será preso durante 1000 anos. Depois será solto por um pouco de tempo. E depois será novamente expulso. Definitivamente. E será colocado no lago de fogo e enxofre. Ele será expulso, disse Jesus. E Jesus anteviu isto. Quando, na sua onisciência, ele olha para estes séculos futuros e diz: eu via Satanás como um raio a cair do céu, a ser expulso do céu. E vai descer até às profundidades do abismo, até às profundidades do lago de fogo e enxofre. Há um outro versículo ainda, em que Jesus faz referência acerca do príncipe deste mundo. Aproxima-se o príncipe deste mundo, disse ele em João capítulo 14, versículo 11. Melhor, versículo 30. Mas ele disse, mas ele nada tem em mim. O príncipe deste mundo tem encontrado portões abertos para influenciar as autoridades deste mundo. E, infelizmente, eu também tenho encontrado brechas. Mesmo em homens de Deus como Noé, Abraão, David, o apóstolo Pedro, e em tantos de nós. Mas em relação a Cristo, nenhuma brecha. Nenhuma porta por onde ele pode entrar. Ele nada tem em mim. Porquê? Porque Jesus era imaculado, incontaminado, separado dos pecadores. Era o santo no meio dos pecadores, o justo no meio dos injustos. Nele não havia nenhum ponto fraco. E isto está espelhado na sua túnica, que não tinha costura. Era de um pano inteiro. Em relação às suas palavras, na sua boca nunca se achou engano. Em relação às suas obras, foram obras feitas em Deus. Ao ponto de ele dizer, crede-me ao menos por causa das obras. Nós que outrora andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o príncipe deste mundo, somos chamados agora de peregrinos e forasteiros. Participantes da vocação celestial. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Vivamos, entretanto, sem portas abertas para que o príncipe deste mundo exerça a sua influência sobre nós. Sem brechas. Para que por meio delas, ele também não possa entrar. E alegramos-nos no facto de que
cada um de nós, um dia, como filhos de Deus, sem qualquer exceção, cada um de nós dirá: príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Pela graça e misericórdia do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo.